E nós trazemos aqui um jovem, Lucas Mateus Dalzotto. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Tudo bem, Padre Ezequiel. Boa noite a todos, telespectadores. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês. O Lucas, até para dizer a verdade, eu conhecia ele do seminário, porque ele foi seminarista diocesano nosso, mas depois ele saiu e foi estudar. E você se formou em ciências políticas? Na verdade, eu sou formado em filosofia mesmo e direito. Essa é a minha formação de base, digamos assim. Filosofia e direito. Lucas, política. O que você compreende por política, para começar? Porque é importante dar o conceito para as pessoas, que elas entendam, não, política é isso. Então, quando eu olho para a política, eu tenho que olhar essa realidade. Exato. Eu acho, Padre, esse é um ponto bem importante, é um ponto para a gente iniciar a nossa conversa, na verdade, que é o sentido de política originário, na verdade, né? Que na verdade, a gente, quando trata sobre a ideia de política, ela tem uma origem grega, na verdade, né? Mas o sentido muito simples da política é de pensar o bem comum da comunidade. Esse é, digamos assim, se a gente fosse traduzir, definir o que significa político de uma forma muito simples, é exatamente pensar o que é o bem comum de uma comunidade. É claro que, quando se fala em bem comum, a gente poderia muitas vezes pensar que também é difícil a gente compreender de fato o que é o bem comum da comunidade X ou Y. Então, nem todas as vezes é muito simples definir e compreender o que é o bem comum de uma certa comunidade. Uhum. Agora, me parece que, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar com muita clareza, muitas vezes, o que não é o bem comum, o que não se está pensando no bem comum. Então, o sentido próprio, originário da palavra, do sentido de política, é pensar o bem comum de uma comunidade. Esse eu acho que é o primeiro ponto relevante que talvez a gente possa já trazer para a nossa conversa. Compreender que política é pensar o bem comum, e não interesses pessoais, interesses próprios de um certo grupo ou mesmo de certas pessoas. Então, veja, eu vou trazer um exemplo aqui, porque eu acho que vai ajudar as pessoas. Um dia uma senhora, numa cidade, tinha um canteiro público com flores. E ela foi lá e arrancou uma flor para levar para casa. E alguém da televisão foi lá e entrevistou. Por que você está levando? Não, porque é público. É de todos. Mas é exatamente isso que não pode. Porque é de todos, não é meu. Não é meu, exato, exato. Esse eu acho que é um bom exemplo, Padre, porque mostra qual que é a dinâmica de pensar o bem comum, né? Eu costumo dar como exemplo de como a gente pode pensar o bem comum. Vamos imaginar, por exemplo, Padre, que na frente da minha casa possivelmente pode passar uma perimetral, alguma via muito movimentada. Obviamente, se eu, por exemplo, como é o caso, eu tenho uma criança pequena, vai fazer barulho, vai incomodar a minha família, provavelmente eu diria, não, prefiro que não façam na frente da minha casa. Vai me fazer barulho, vai me acordar o meu menino, enfim, talvez traga apenas confusão. Agora, se a gente imaginasse que nenhum de nós soubesse onde se construiria, provavelmente todos concordaríamos que, por exemplo, na cidade X seria preciso que se fizesse de fato uma via, uma autoestrada ou alguma coisa que gerasse maior mobilidade na cidade. Uhum. Então, quando nós não sabemos onde as coisas vão acontecer, provavelmente todos nós concordaremos que para o bem comum é preciso que se construa. Agora, quando nós sabemos e pensamos no interesse pessoal e próprio, a gente tem sempre uma tendência, e isso é da nossa natureza. Também não estou... eu acho que é importante a gente compreender. É um pouco da nossa natureza, né? Pensarmos no nosso bem. Mas quando se trata de política, me parece que é importante dar esse passo além, quer dizer, pensar para além da minha família, da minha comunidade, dos meus, né? Da minha cidade, muitas vezes. É uma tarefa árdua, difícil, mas que é preciso ser feita, muitas vezes. Essa questão, eu só quero continuar um pouco, porque nas cidades as pessoas têm muito essa compreensão que o prefeito tem que me ajudar. Então, em todo o Brasil aqui, para que a gente avance um pouco mais nesse conceito de política, que é também, a política é o povo que faz, porque Exato. As pessoas têm essa ideia de que o prefeito tem que me ajudar a mim, e não a todos. Não a todos. Porque essa distinção acho que é importante e você pode continuar com ela para que as pessoas entendam bem. Perfeito, Padre. Porque eu acho que esse é um ponto fundamental. Assim. Como nós temos
inicialmente uma tendência a querer nos beneficiar, muitas vezes, e eu acho que isso é natural, não é emitir propriamente um juízo a respeito disso, mas nós temos um pouco essa tendência. O cuidado que sempre é preciso se ter é que quando nós pensamos, no exemplo que tu comentavas, né, padre, sobre uma cidade, por exemplo, é importante que a gente faça esse processo de compreender a totalidade, quer dizer, o meu bairro, a minha comunidade, o meu grupo, e quando o todo funciona bem, é muito provável que o particular, o pessoal também funcione bem. Então, muitas vezes não adianta ou não serve de muito quando se resolve um problema aqui e acolá pessoal, quando o todo não funciona direito. Uhum. Porque provavelmente, logo ali na frente, alguma outra coisa vai acontecer e aquilo que inicialmente parecia ser bom para mim, pode acabar não sendo. Então, quando a totalidade funciona bem, parece que as coisas também vão gerar ou vão funcionar bem para o pessoal. Então, acho que isso é um ponto importante nós pensarmos a respeito disso, né? Quer dizer, quando a totalidade funciona, quando o todo funciona, o particular também tende a de algum modo, funcionar também na mesma medida. Sim, porque se a gente pensa na escola para todos, é diferente da escola, da vaga para o meu filho. Da saúde para todos é diferente da vaga para mim. Nesse sentido, é interessante. Como é que você vê hoje também a compreensão política do povo e a necessidade de crescimento? O que vai formar o povo para que tenha uma consciência política também de dizer a seguinte: não, política me interessa, porque se ela trata do bem público, me interessa. Eu não quero dizer aquela frase, não, eu não gosto de política, eu odeio política. Padre, esse é um ponto também extremamente importante, porque é preciso fazer uma distinção que me parece sutil, mas é relevante. E a distinção é a seguinte: o sentido originário de política, que é pensar o bem comum, é uma coisa. Outra coisa é a prática política efetiva de certas comunidades e certas pessoas. São coisas diferentes. Então, quando eu penso na política, no sentido do que é política, me parece que isso a gente tem que permanecer e nós precisamos nos engajar. De algum modo ou de outro, é preciso que nós ocupemos certos espaços. Porque se nós não ocuparmos, outras pessoas com outros interesses o farão. E eu acho que isso é perigoso, porque quanto mais nós nos retiramos do espaço público, da política, da discussão do bem comum, pessoas que têm interesses próprios, interesses muitas vezes escondidos, né? Quer dizer, a gente acha que tem um tipo de interesse, mas tem outro. Então, primeiro ponto que me parece relevante é distinguir o sentido originário de política e a prática política, de político X ou Y, ou da cidade X ou Y. Então, são coisas diferentes. E quando a gente consegue distinguir, consegue compreender qual é o sentido da política, a gente é convidado a se engajar, a assumir os espaços. E isso a todos, eu acho, né? Quer dizer, obviamente, nem todos podem concorrer a cargos públicos, nem todos podem ter a voz direta, digamos assim, para pensar o bem público, mas aqueles que tiverem, me parece ser relevante e importante que compreendam que o sentido da política é o bem comum. É óbvio que há um pouco de pragmatismo, um pouco de acordo. Ninguém aqui está fazendo desenhando uma ideia, digamos assim, um idealismo a respeito da política. Não é isso. Mas mesmo nesses casos, é sempre importante ter de fundo esse movimento ideal, assim, quer dizer, o que é a política? Quando eu estou pensando na minha cidade, como gestor, ou como vereador, ou como, enfim, prefeito, e mesmo como cidadão, eu tenho que pensar na totalidade. E me parece que isso é um ponto bem importante. Quer dizer, a gente não tem dinheiro infinito para gastar em tudo. Uhum. O orçamento é escasso, tem um limite. Limitado. Mas é importante que a gente sempre faça o esforço de tentar alocar, de compreender e também de auxiliar a população como um todo, né? Uhum. Veja que aqui, claro, nós poderíamos entrar em várias coisas, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia embaralham muito as ideias. Por exemplo, quando se fala em Estado democrático de direito, o que é um Estado democrático de direito? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. O que é? Para as pessoas entenderem com clareza. O que é o Estado democrático de direito, né? Na verdade, essa é uma pergunta que, ao mesmo tempo, ela parece simples, mas ela é difícil. O ponto fundamental do que significa um Estado democrático de direito, primeiro, eu acho que é a organização da sociedade de uma forma democrática. Quer dizer, as pessoas são livres para defender as posições que quiserem ou que acreditarem, para expressar suas opiniões,
para, quando possível, debater entre elas ideias, pontos de vista. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. A ideia de democrático significa isso. É um espaço, porque esse é o sentido de política na antiguidade. É um espaço onde as pessoas podiam colocar suas posições e podiam discutir a respeito de várias posições distintas. Então, esse é o sentido democrático. O sentido de ser um Estado, de ter, digamos assim, uma ideia hierárquica, né? Espaços, enfim, secretarias, tem toda uma estrutura. Só que essa estrutura, se for simplesmente para benefício próprio, ela não faz sentido algum. Então, a ideia de uma organização de um Estado é exatamente para poder tornar operável, digamos assim, esse movimento de favorecer o bem comum ou a todas as pessoas. E, por fim, a ideia do direito, eu acho que esse é um movimento recente, do último século, do século XX, que é assim. Todos nós passamos agora, cada vez mais, especialmente mulheres, grupos minoritários, a ter mais direitos. Mas eu acho que esse é um ponto bem importante. Com direitos vem responsabilidades também e obrigações que nós temos como cidadãos. Então me parece que esse é um outro ponto bem importante de compreender que viver em sociedade tem seus direitos, garante seus direitos, mas também garante responsabilidades. E quanto mais você sobe, digamos assim, no espaço social do poder, parece que a responsabilidade é maior sobre as suas costas. Então também eu acho que esse é um ponto importante, assim, quer dizer, aqueles que têm uma força de decisão maior sobre a vida dos outros têm uma responsabilidade muito grande sobre o destino dessas pessoas, inclusive, né? Sobre a vida dessas pessoas, sobre, enfim, desde a saúde até a educação, transporte público. Quer dizer, a gente precisa entender que aquele que trabalha para o público tem uma responsabilidade muito grande pela vida das pessoas, que eu acho que é o mais importante, né? Lucas Dalzotto, esse jovem professor, fez doutorado em filosofia. Eu vou cantar uma canção que essa é uma recuperação, porque ela fala da espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Maravilha. Eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Sonha com as belas promessas de gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Sai ano e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, pois se eu não me engano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Eita, que gente danada, esquece de vez a palavra cristã. Ah, eu queria só ver que se Deus se zangasse e voltasse amanhã, seria um Deus nos acuda, um monte de Judas querendo perdão, com tanta gente graúda implorando ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, não tem solução. Nem tudo que a gente estuda se agarra e se gruda, arrebenta no chão. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé.
essa canção, acho que ela é um pouco até... ela termina com esperança, mas ao mesmo tempo ela diz, olha, entra ano e sai ano e está sempre pior. Mas eu acho que também não é assim, porque a própria política tem uma evolução, o próprio Estado democrático tem evolução, a questão da compreensão, mesmo a condução da economia, da sociedade, dos direitos de cada um, a gente foi avançando. Hoje a gente sabe que todo mundo tem os seus direitos, mulheres e homens, mas eu queria te perguntar o seguinte, agora nós estamos próximos das eleições e as pessoas vão votar. E a democracia é exatamente a possibilidade de participação, democracia representativa. Eu voto, eu elejo para que a pessoa que está lá se preocupe com o bem comum. Mas você compreendendo um pouco também a questão da própria estrutura política, teria que mudar, porque entra ano e sai ano, e parece que vai quer fazer algumas coisas e não consegue, outro quer fazer algumas coisas e não consegue. Como é que teria que... na verdade, o estudo mesmo do Estado e na estrutura do Estado, será que ele impossibilita muitas vezes de fazer o bem, de fazer aquilo que é certo? Padre, eu acho que esse é um ponto extremamente difícil e provavelmente todos os telespectadores têm uma opinião a respeito desse ponto e conseguem visualizar com muita clareza. De fato, o modo como nós vemos procedendo continuamente na nossa política, né, na política do nosso Brasil, me parece que inviabiliza, de fato, vários progressos no sentido de pensar o bem comum. A gente, entre eleição e sai eleição, pessoas dizem que vão, digamos assim, contra a estrutura, e quando você entra ali, você percebe que tem uma estrutura tão forte que é como se a correnteza levasse mesmo aqueles que se dizem pensar e fazer algo diferente. Então, de fato, a estrutura parece engessar, de certo modo, ações propositivas boas práticas, e mesmo aqueles que tentem, digamos assim, pensar o bem comum. Então, de fato, fazendo uma leitura muito pessoal, de fato me parece que tem uma estrutura que engessa e impossibilita várias ações, digamos assim, oportunas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um realista, mas, ao mesmo tempo, acho que a palavra esperança que estava na canção, acho que ela também ainda... porque se a gente, de fato, adotar uma postura negativa em relação à política, esse me parece ser o grande perigo, né? Nós sairmos do espaço público e deixarmos que outros tomem conta. Quando a gente deixa que outros tomem conta, né, esse me parece ser o grande perigo. Assim. As pessoas boas, as pessoas que, de fato, querem pensar alguma coisa diferente e querem pensar no bem comum, me parece que se elas saem de cena, outras pessoas com outros motivos muito mais estranhos tomam um espaço. Então, se hoje está ruim, pode piorar. Pode piorar exatamente porque o espaço daquelas pessoas boas será tomado por outras pessoas com outros objetivos e outras intenções. Então, ao mesmo tempo que qualquer um acho que constata que, de fato, tem uma dificuldade muito grande de a gente avançar em vários pontos sobre a política, especialmente a estrutura da política, eu também acredito que é importante, especialmente as pessoas mais jovens, né? Assim como eu mais ou menos me imagino, eu acho que a juventude precisa ter um movimento também de confiança na política. A gente precisa, de fato, assumir uma responsabilidade frente à política, né? De ocupar os espaços, de manifestar as nossas posições. Eu sei que esse é um momento de muita dificuldade que nós vivemos, a gente diz de muita polarização, e isso é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa construir um ambiente saudável de discussão, de debate, como em vários outros espaços que nós temos. Então, é comum a gente sentar numa sexta-feira à noite conversando e falar sobre vários assuntos. Tu manifestas as suas opiniões, eu manifesto as minhas. Me parece que esse é algo que nós precisamos retornar. Ter um ambiente saudável de conversa, de discussão. Com respeito. Me parece que esse talvez seja o primeiro passo para a gente mudar um pouco essa dinâmica que é muito combativa, de ataque, e que parece, pelo menos do meu ponto de vista, faz muito mal para a política. Para nós concluirmos, naquilo que você diz, não dá para então só dizer, bom, entra qualquer um, nós temos que trabalhar. Porque é um pouco ficar de lado, né? Independente de quem entra, nós temos que trabalhar. Esse pensamento também
ele não é ajustado dentro do processo de construção, né? Sim, padre, porque e tenho certeza, todos nós já tivemos esse tipo de sentimento, né? Quer dizer, pouco adianta. As pessoas são as mesmas, as ideias são as mesmas e amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo. Na verdade, todo mundo já teve isso. Eu mesmo já tive. E eu acho que essa é uma atitude natural frente a essas situações. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, né, que a gente precisa, de fato, ter um movimento distinto. Assim. É como dizer o seguinte, bom, a gente não lembra em quem votou na última eleição, muitas vezes. Né? Não sei quem que votei para deputado ou coisa do gênero. É importante que a gente também, especialmente, se engaje em cobrar essas pessoas. Porque muitas vezes é um conhecido, é um amigo, especialmente em cidades menores, onde você muitas vezes conhece as pessoas, não obviamente com violência, nada do gênero, mas é importante que diga, olha, tu tinhas o compromisso com a minha comunidade, com a minha cidade, com tais e tais coisas. Afinal de contas, o que aconteceu? Porque todos aqueles que vão à vida pública assumem compromissos com sua comunidade, com um certo grupo. Então, acho que é importante que eles façam jus àquilo que assumiram como compromisso. E nós precisamos exatamente assumir essa arena, não, obviamente, como eu disse no início, nem todos nós vamos assumir cargos políticos, e não precisamos. Mas nós precisamos assumir a posição de dizer, escuta, fulano, votei em ti, confiei em ti, tu me disseste tal e tal, ou pelo menos vendeste a ideia de tais e tais coisas, afinal de contas, onde é que elas estão? Acho que esse é um movimento importante, assim, a gente precisa se engajar dessas formas, assim, né? Eu sei que com as mídias sociais hoje fica muito fácil a gente manifestar opinião, mas, digamos assim, a efetividade, me parece, das nossas crenças com relação às pessoas que nós confiamos, me parece que é importante a gente ter especialmente em lugares menores, né? Naquela cidade, como eu sou de uma cidade pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul, nós temos um pouco essa prática, né? Quer dizer, nós conhecemos o prefeito, conhecemos os vereadores, conhecemos as pessoas, e aqueles que tiverem a oportunidade, de fato, numa conversa tranquila, dizer, olha, de fato, a gente pensava que você faria tais e tais coisas e mas não fez. Não cumpriu. Eu acho que é importante a gente assumir esse espaço. É a participação não só do voto, mas no processo da gestão dos representantes que nós elegemos. Exato. Lucas, obrigado pela agradeço, sua participação e pela sua partilha. Continue ensinando as pessoas a pensar, né? Um abraço para sua mãe, que nos assiste sempre. Maravilha, né? Ela é super fã, padre. Dona Beatriz, super fã do padre. Beatriz, um abraço para Beatriz e para todos.